As luzes do estúdio brilhavam com intensidade, refletindo nos telões que exibiam imagens marcantes da história do futebol brasileiro. A plateia, composta majoritariamente por jornalistas esportivos, influenciadores progressistas e comentaristas alinhados à esquerda, murmurava animada. O clima era de expectativa. No centro do palco, 2 cadeiras de design moderno estavam estrategicamente posicionadas, separadas por uma mesa de vidro que simbolizava a ideia de um duelo de ideias. O apresentador entrou com um sorriso confiante, segurando um microfone e caminhando até o centro do palco. Ele fez uma breve pausa, permitindo que o burburinho diminuísse antes de anunciar os convidados da noite. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um programa especial. Hoje temos um debate que promete ser histórico. De um lado, um dos maiores comentaristas esportivos do Brasil, ex-jogador da seleção brasileira, um nome que sempre se posicionou contra as injustiças sociais dentro e fora dos gramados. Walter Casagrande. A plateia explodiu em aplausos. Casagrande entrou com passos lentos, transmitindo segurança. Vestia uma jaqueta de couro sobre uma camiseta preta, um visual despojado que combinava com sua imagem de comentarista rebelde. Com um sorriso de canto, ele ergueu o microfone e acenou para o público, claramente confortável naquele ambiente que parecia ser seu território. O apresentador esperou os aplausos diminuírem antes de continuar. E do outro lado, um dos mais jovens deputados federais do Brasil, um dos principais representantes do conservadorismo e da nova direita, Nicolas Ferreira. Dessa vez, os aplausos vieram misturados com algumas vaias. Parte da plateia já demonstrava seu desdém pelo convidado, algo que o próprio Nicolas parecia antecipar. Ele entrou no estúdio com passos firmes, sem esboçar reação às vaias. Vestia um blazer escuro sobre uma camisa social clara, um contraste nítido com o estilo mais casual de Casagrande. Sua expressão era séria, mas tranquila. Ao chegar ao centro do palco, os dois se cumprimentaram com um aperto de mão rápido e seco. Casagrande manteve um leve sorriso, mas seus olhos analisavam Nicolas com atenção. O deputado manteve a postura ereta, sem demonstrar desconforto. O apresentador olhou para ambos antes de abrir oficialmente o debate. Vamos direto ao ponto. Nicolas, recentemente, um livro chamado Manual do Patriota Cristão viralizou nas redes sociais. Já vendeu milhões de exemplares e está dando o que falar. Algumas pessoas dizem que esse livro revela segredos sobre o PT, o STF e até sobre as grandes mídias. Outros afirmam que é só mais uma teoria da conspiração da direita. Você realmente acredita nisso ou acha que é apenas mais um exagero da sua base política? Um murmúrio de satisfação percorreu a plateia. Muitos sorriam com ar de superioridade, esperando ver Nicolas se enrolar na resposta. Ele, no entanto, manteve a calma. Pegou o microfone e respondeu sem hesitação. Esse livro incomoda muita gente porque mostra aquilo que vocês tentam esconder. Ele expõe a forma como a mídia manipula as narrativas, revela estratégias da esquerda para desacreditar o conservadorismo e, acima de tudo, ensina o povo a não cair mais nessas armadilhas diárias. A resposta foi rápida e cortante. O sorriso de parte da plateia desapareceu. O apresentador percebeu que Nicolas não hesitava em contra-atacar e decidiu pressioná-lo um pouco mais. Mas, Nicolas, esse livro está gerando polêmica. Será que as pessoas não estão cansadas de ouvir sobre conspirações e tentativas de desmascarar um suposto sistema que, no fim das contas, pode nem existir? Os aplausos da plateia vieram de imediato. Nicolas esperou os aplausos cessarem antes de continuar. As pessoas estão cansadas, sim, mas não das denúncias. Elas estão cansadas de serem enganadas, cansadas de uma imprensa que distorce os fatos, de uma elite política que governa para si mesma
e de um sistema que as mantém reféns da pobreza para depois vendê-las como vítimas. O silêncio tomou conta do estúdio por alguns instantes. Algumas cabeças se viraram para ver a reação de Casagrande, que pela primeira vez não exibia mais o sorriso descontraído. O apresentador se virou para ele, tentando mudar o foco do debate. Casagrande, você sempre foi um crítico do conservadorismo dentro do futebol e também na política. Como você vê essa ascensão da nova direita entre os jovens? Casagrande pegou o microfone, cruzou as pernas e sorriu de canto. Olha, eu acho preocupante. O futebol sempre foi um esporte do povo, um espaço democrático onde todo mundo tem voz. O que estamos vendo hoje é um grupo que quer trazer para o esporte uma mentalidade elitista, excludente. Querem transformar o futebol num palanque político para a direita. Isso é um retrocesso. A plateia explodiu em aplausos. Casagrande fazia pausas estratégicas, alimentando a reação do público, antes de continuar. O futebol me ensinou uma coisa: quem joga sozinho nunca ganha. E o que o conservadorismo defende? O individualismo. Eles querem um país onde cada um lute por si só, sem olhar para o próximo. Isso destrói o espírito do esporte e também do Brasil. A plateia aplaudiu ainda mais forte. Casagrande sabia que tinha apoio naquele ambiente. Ele se encostou na cadeira confiante, observando Nicolas. O deputado pegou o microfone com calma e esperou os aplausos cessarem antes de responder. Casagrande, eu entendo sua preocupação, mas sabe o que me chama a atenção? Você diz que o conservadorismo prega o individualismo, mas quem está sempre dividindo o povo entre opressores e oprimidos é a esquerda. Quem quer separar as pessoas por raça, gênero e classe social são vocês. A plateia que antes ria e aplaudia, agora estava mais contida. Alguns olhares começaram a se cruzar, percebendo que Nicolas não seria um alvo fácil. Casagrande estreitou os olhos. Ele percebeu que, ao contrário do que imaginava, Nicolas não estava apenas se defendendo. Ele estava contra-atacando. Mas, antes de continuarmos, me conta aqui nos comentários, de qual cidade ou estado você está assistindo esse vídeo. Quero saber até onde essa história está chegando. Comenta aqui embaixo. E bora continuar. Casagrande descruzou as pernas lentamente, segurando o microfone com firmeza. Ele inclinou o corpo para a frente, adotando uma postura mais séria. Não estava mais apenas debatendo. Agora, ele precisava defender sua posição com mais agressividade. Você fala em divisão, Nicolas, mas o que a direita faz o tempo todo? Vocês criam inimigos imaginários. Dizem que há uma guerra cultural, que a esquerda quer destruir a família, acabar com os valores tradicionais. E isso é uma narrativa conveniente para manter as pessoas com medo e manipulá-las. A plateia reagiu, com risadas e aplausos. Casagrande voltou a se encostar na cadeira, satisfeito com a reação do público. Nicolas manteve a postura ereta e esperou que os aplausos cessassem antes de falar. Não precisa ser imaginário quando está bem na nossa frente. O que eu vejo é uma militância progressista que persegue qualquer um que pense diferente. Tentam reescrever a história, redefinir o significado de palavras, censurar opiniões que não se encaixam na cartilha deles. E se alguém ousa discordar, chamam de intolerante. A plateia, que até então reagia entusiasmada a cada fala de Casagrande, agora se dividia. Algumas pessoas cochichavam entre si, enquanto outras observavam Nicolas com atenção. Casagrande percebeu a mudança no ambiente e não gostou. Ele ajustou o microfone e falou com um tom mais sério. Nicolas, você está dizendo que a esquerda censura, mas eu vejo exatamente o contrário. Quando um jogador de futebol critica um governo de direita, ele é atacado, chamado de militante, perde patrocínios. Isso não é censura também? A provocação arrancou aplausos. O apresentador sorriu de canto, satisfeito com a reviravolta.
Nicolas não hesitou. Casagrande, você realmente acha que um jogador progressista sofre na mídia? Quem são os atletas que perdem patrocínios, que são proibidos de falar, que são chamados de fascistas só porque ousaram dizer que têm valores conservadores? O silêncio foi imediato. Alguns membros da plateia trocaram olhares desconfortáveis. Casagrande apertou os lábios, mas rapidamente tentou retomar o controle do debate. O problema, Nicolas, é que vocês vendem a ideia de meritocracia como se fosse algo simples, como se qualquer pessoa pudesse vencer só porque se esforça. Mas me responde, como alguém que nasce na favela pode competir com alguém que nasceu num bairro rico? No futebol, um jogador talentoso pode ser descoberto, mas e na sociedade? Como um jovem pobre pode competir se não tem nem as mesmas condições mínimas? A plateia explodiu em aplausos. Casagrande sabia que havia tocado num ponto sensível. Ele cruzou os braços confiante enquanto Nicolas pegava o microfone. Eu acho curioso você dizer isso, porque no futebol quem tem talento cresce, não importa onde nasceu, se teve privilégios ou não. Quando alguém se dedica, ele chega longe. Você mesmo é a prova disso, Casagrande. Você veio da periferia, trabalhou duro, treinou, se destacou e virou um dos maiores jogadores do país. Você chegou lá porque acreditou no seu próprio potencial. Plateia murmurou. Algumas pessoas assentiram lentamente, percebendo que Nicolas havia invertido o argumento. Casagrande franziu a testa. Você está dizendo que todo mundo pode vencer se simplesmente se esforçar? Então, para você, a desigualdade não existe? Não, eu estou dizendo que a esquerda faz questão de ensinar as pessoas a desistirem, antes mesmo de tentar. Dizem que o sistema é injusto, que é impossível vencer, que o único caminho é depender do governo. Isso não é dar oportunidade, isso é prender as pessoas na miséria. O silêncio durou alguns segundos antes que parte da plateia começasse a murmurar. O apresentador percebeu que Casagrande estava desconfortável. Ele se mexia na cadeira, passava a mão no queixo e olhava para os lados. Casagrande forçou um sorriso e pegou o microfone novamente. Nicolas, eu joguei futebol e vi gente morrer de fome. Vi pessoas sem casa, sem nada. Você acha que essas pessoas simplesmente não se esforçaram o suficiente? O futebol me ensinou que às vezes você pode dar o seu melhor e ainda assim perder. Dessa vez, a plateia vibrou. Alguns assobios e gritos de apoio ecoaram pelo estúdio. O apresentador olhou para Nicolas, esperando sua resposta. Nicolas respirou fundo, olhou diretamente para Casagrande e respondeu com tranquilidade. O futebol também me ensinou uma coisa, Casagrande. Os que vencem são aqueles que nunca param de lutar. O que não dá é para ensinar as pessoas a desistirem e aceitarem que são vítimas para sempre. Casagrande tentou sorrir, mas não havia mais confiança no seu rosto. Ele olhou para a plateia e percebeu que o apoio não era mais tão absoluto quanto no início. O apresentador, sentindo que o clima estava mudando, tentou trazer uma nova questão. Deputado, o senhor fala muito sobre liberdade, mas o que a gente vê na direita são políticos querendo censurar professores, controlar o que pode ou não ser ensinado nas escolas. Isso é liberdade ou é controle? Casagrande soltou um pequeno riso, satisfeito com a pergunta. A plateia aplaudiu, esperando ver Nicolas acuado. Nicolas ajeitou o microfone na mão e respondeu sem hesitar. É engraçado você falar de censura, porque quem cancela, quem boicota, quem demite jornalistas por pensarem diferente são vocês. Quando um conservador diz o que pensa, chamam de discurso de ódio. Mas quando um progressista impõe uma narrativa, chamam de educação. O estúdio foi tomado por um burburinho imediato. Algumas pessoas pareciam perplexas com a resposta. O apresentador olhou para Casagrande, esperando sua reação. O ex-jogador
respirou fundo e pegou o microfone. Nicolas, você fala de liberdade de expressão, mas quando um artista ou atleta critica a direita, ele é atacado. Isso não é censura também? Nicolas sorriu de canto. Casagrande, me diz uma coisa. Quando um artista defende a esquerda, ele ganha palanque, ganha manchetes, ganha apoio da mídia. Mas quando um jogador ou um cantor diz que tem valores conservadores, sua carreira é destruída. Isso é liberdade? Casagrande ficou sério. Pela primeira vez, ele não respondeu de imediato. O apresentador percebeu a hesitação e tentou suavizar a situação. Bom, estamos tendo um debate intenso aqui. Vamos dar um pequeno intervalo e voltamos já. A vinheta do programa foi ao ar. Enquanto isso, no estúdio, um silêncio desconfortável pairava no ar. Casagrande respirou fundo, mexendo os dedos impacientemente. O debate, que deveria ser uma vitória fácil, agora se tornava uma disputa muito mais acirrada. Nicolas Ferreira estava virando o jogo. O intervalo terminou e a vinheta do programa desapareceu da tela. O apresentador voltou ao palco com um sorriso, ensaiado, tentando restaurar o clima amigável da discussão. Mas no estúdio, o ar já estava carregado. Casagrande não parecia mais tão confiante quanto no início, enquanto Nicolas Ferreira permanecia tranquilo, observando seu oponente com paciência. A tensão era palpável. Estamos de volta para continuar esse debate acalorado entre Walter Casagrande e Nicolas Ferreira. Tivemos argumentos fortes dos dois lados, e agora vamos aprofundar um pouco mais essa conversa. Casagrande pegou o microfone rapidamente, sem esperar que o apresentador direcionasse a próxima pergunta. Nicolas, eu não consigo entender essa obsessão da direita com a ideia de que a esquerda é a grande vilã do Brasil. Você fala como se o conservadorismo tivesse todas as respostas, mas vamos falar de realidade. Vocês criticam políticas sociais, dizem que o Estado não deve intervir, mas me responde, sem programas de inclusão, sem cotas, sem auxílio, como um garoto pobre pode competir de igual para igual com alguém que teve tudo desde o berço? Plateia reagiu com entusiasmo, aplaudindo e incentivando Casagrande. Ele se apoiou na mesa de vidro e lançou um olhar desafiador para Nicolas. O deputado ajeitou o microfone na mão e respondeu com calma. Eu acho engraçado você perguntar isso, porque no futebol não há cota para talento. Não há bolsa para quem não treina. Você acha que Pelé, Romário, Ronaldo Fenômeno precisaram de um programa social para serem reconhecidos? Ou será que eles venceram porque eram bons no que faziam? Um silêncio tomou conta do estúdio. Casagrande inclinou a cabeça levemente, processando a resposta. Então você acha que todo mundo pode ser um Pelé? Não, mas eu acho que todo mundo pode tentar ser o melhor naquilo que faz. E o problema da esquerda é que vocês dizem para as pessoas que elas nunca vão conseguir, que o sistema não permite, que é impossível. Isso não é lutar pelos pobres, Casagrande. Isso é manter as pessoas na pobreza para que dependam do governo para sempre. Alguns membros da plateia trocaram olhares, percebendo que Nicolas não estava apenas respondendo, mas também rebatendo com argumentos difíceis de contestar. Casagrande percebeu que precisava mudar a abordagem. Então quer dizer que você acha que as pessoas que dependem do governo são preguiçosas? Que ninguém precisa de ajuda? Nicolas balançou a cabeça negativamente antes de responder. Eu acho que todo mundo precisa de ajuda em algum momento. Mas existe uma diferença entre ajudar e criar uma dependência eterna. Quando você estava começando no futebol, Casagrande, o que fez você se tornar um grande jogador? Foi o governo ou foi o seu esforço nos treinos? Casagrande abriu a boca para responder, mas hesitou por um instante. Nicolas não esperou. Você treinava todo dia, certo? Você se dedicava porque queria ser o melhor. Agora imagina se naquela época alguém tivesse dito que era impossível para um garoto da periferia chegar ao topo.
que o sistema não deixaria, que ele nunca conseguiria. O que teria acontecido? Casagrande apertou os lábios, percebendo que Nicolás havia transformado sua própria história num argumento contra ele. A plateia murmurou, alguns balançando a cabeça em concordância. O apresentador tentou intervir. Mas, Nicolás, você não acha que, sem o apoio do Estado, muitos desses jovens sequer teriam uma chance de tentar? Nicolás sorriu levemente. Eu acho que o Estado deve ajudar quem realmente precisa. Mas o problema é que a esquerda transforma a ajuda em muleta. Eles dizem para as pessoas que, sem o governo, elas não têm futuro. Mas sabe qual é a verdade? O que realmente tira as pessoas da pobreza é trabalho, educação de qualidade e liberdade econômica. E nenhuma dessas coisas está no plano da esquerda. A plateia ficou dividida. Algumas pessoas aplaudiram discretamente, enquanto outras mantinham o silêncio. Casagrande se inclinou para a frente, assumindo um tom mais agressivo. Nicolás, você fala muito sobre liberdade, mas a direita adora controlar o que pode ou não ser dito. Vocês querem censurar professores, querem ditar valores morais, querem definir até o que pode ou não ser ensinado nas escolas. Isso não é liberdade, é autoritarismo disfarçado. A resposta arrancou aplausos calorosos da plateia. Nicolás apenas respirou fundo antes de responder. Engraçado você falar em censura, porque quem cancela, quem boicota, quem destrói carreiras por pensamento diferente são vocês. Quando um conservador dá uma opinião, vocês chamam de discurso de ódio. Mas quando um progressista impõe sua visão, vocês chamam de educação. A reação foi imediata. O público murmurou. Casagrande franziu a testa. O apresentador percebeu que o debate estava fugindo do controle e tentou guiar a conversa para outro rumo. Casagrande, você acredita que a ascensão da nova direita tem um impacto negativo no futebol? O ex-jogador respirou fundo e respondeu, com seriedade. Eu acho que é um retrocesso. O futebol sempre foi um espaço democrático, onde o povo tem voz. A direita quer transformar isso em palanque para as ideias deles. Querem tirar esse aspecto popular do esporte. Isso não pode acontecer. Dessa vez, a reação da plateia foi contida. Nicolás percebeu a oportunidade e falou de forma incisiva. Então você acha que apenas um lado pode falar? O futebol pertence ao povo, não a uma ideologia específica. Mas o que a esquerda faz é monopolizar a narrativa. Quando um jogador progressista se manifesta, ele é exaltado. Mas se um atleta conservador fala, ele é atacado, ridicularizado e até perde patrocínio. Isso é democracia para você? O silêncio foi absoluto. Casagrande esfregou as mãos contra a mesa, desconfortável. Pela primeira vez, ele parecia hesitar antes de responder. Nicolás se inclinou levemente para a frente e continuou. O problema, Casagrande, é que vocês querem um jogo onde só um time pode marcar gols, onde só um lado pode ter voz. Mas as pessoas estão percebendo isso. Estão cansadas desse monopólio. O povo quer um jogo limpo. A plateia murmurava. O apresentador pigarreou e tentou retomar o controle do programa. Estamos chegando na reta final do nosso debate. Casagrande, gostaria de fazer alguma consideração antes de encerrarmos esse bloco? O ex-jogador respirou fundo, pegou o microfone e respondeu com um tom mais contido. Acho que esse debate é importante. O Brasil precisa de diálogo, precisa entender que desigualdade não é invenção, que muitas pessoas ainda sofrem e que não podemos ignorar isso. A plateia aplaudiu, mas sem o mesmo entusiasmo do início. O apresentador então virou-se para Nicolás. Deputado, suas palavras finais nesse bloco? Nicolás pegou o microfone, olhou diretamente para Casagrande e depois para a plateia. O Brasil precisa de liberdade, e liberdade significa permitir que todas as vozes sejam ouvidas. O que não dá é para chamar de democracia um sistema onde só um lado pode falar.
O estúdio ficou em silêncio. O debate, que começou como um confronto previsível, havia se transformado em um campo de batalha onde a vantagem já não era mais tão clara. O clima no estúdio estava diferente. O que antes parecia uma vitória, fácil para Casagrande, havia se transformado em uma disputa acirrada. O apresentador olhava discretamente para a produção, tentando avaliar se era a hora de encerrar o debate ou prolongá-lo um pouco mais. A plateia, que começou a noite rindo e aplaudindo Casagrande, agora estava mais contida, absorvendo cada resposta de Nicolas com mais atenção do que o esperado. Casagrande ajustou o microfone em suas mãos, respirou fundo e decidiu fazer um último ataque. Nicolas, você fala muito sobre liberdade, sobre como o governo deve se afastar da vida das pessoas. Mas o que vemos na direita é exatamente o oposto. São políticos querendo definir o que pode ser ensinado nas escolas, querendo impor valores religiosos na sociedade, querendo censurar artistas que falam contra o governo. Isso não é liberdade. Isso é controle. Dessa vez, a plateia reagiu com força, aplaudindo intensamente. Casagrande sentiu um alívio momentâneo. Era sua chance de recuperar o controle. Ele se virou para Nicolas com um sorriso contido, esperando que o deputado finalmente ficasse sem resposta. Nicolas, no entanto, continuava tranquilo. Você realmente acha que é a direita que impõe valores? Quem está há anos dominando a educação, a cultura, o entretenimento? Quem controla as narrativas dentro das universidades, nas redações de jornais, nas grandes empresas? Quem cancela e persegue qualquer um que ouse discordar do discurso progressista? A reação da plateia foi imediata. O burburinho cresceu. Algumas pessoas pareciam incomodadas. Casagrande descruzou os braços e tentou interromper, mas Nicolas continuou. Quando um professor ensina sua ideologia em sala de aula e um aluno discorda, quem é ridicularizado? Quando um artista conservador expressa sua opinião, ele ganha espaço na mídia ou perde contratos? Você fala em censura, mas quem persegue adversários políticos, quem usa as grandes plataformas para silenciar opositores, quem decide o que pode ou não ser dito, não somos nós, são vocês. Casagrande riu, mas foi um riso nervoso. Ah, Nicolas, por favor, você está querendo dizer que a direita é vítima? Que os conservadores são perseguidos? Essa narrativa de coitadismo não combina com vocês. Nicolas não se abalou. Eu não estou dizendo que somos vítimas. Estou dizendo que, se realmente existisse liberdade, como vocês pregam, um conservador poderia expressar sua opinião sem ser atacado, sem ter sua carreira destruída, sem ser tratado como um criminoso. Mas a realidade é outra. O silêncio na plateia era absoluto. Casagrande respirou fundo e resolveu mudar de estratégia. Tudo bem, Nicolas. Vamos esquecer a política por um instante. Vamos falar sobre desigualdade. Você acredita mesmo que o mercado resolve tudo? Que não existe uma estrutura que dificulta a vida de quem nasce pobre? Nicolas ajeitou o microfone, fez uma breve pausa e então respondeu. Eu acredito que talento e esforço podem superar barreiras, sim. Você é a prova disso. Você nasceu sem privilégios, trabalhou duro, se tornou um dos maiores jogadores do país. Mas sabe qual é a diferença entre nós dois? Eu olho para a sua história e vejo inspiração. Você olha para a sua própria história e vê uma exceção. Casagrande piscou rapidamente. Ele não esperava essa resposta. Nicolas continuou. Você venceu porque acreditou em si mesmo. Mas ao invés de ensinar isso para os jovens, você repete que o sistema é injusto, que o jogo é sempre perdido, que eles nunca terão chance. E quando um jovem acredita nisso, ele nem tenta. Ele desiste antes mesmo de entrar em campo. Isso é justiça social para você? A reação da plateia foi dividida. Alguns ainda tentavam apoiar Casagrande, mas outros começaram a refletir.
O apresentador olhou para os dois e percebeu que o debate havia tomado um rumo que ninguém esperava. Casagrande franziu a testa. Você está distorcendo tudo. Eu nunca disse para ninguém desistir. O que eu digo é que algumas pessoas têm vantagens que outras não têm. Que a vida não é uma linha de largada justa para todo mundo. Nicolas assentiu levemente. Então me diz, se a esquerda está no poder há décadas, se as suas ideias sempre foram dominantes, por que os pobres continuam pobres? Casagrande arregalou os olhos por um breve segundo. A plateia murmurou. O apresentador inclinou-se para a frente, interessado na resposta. Porque a desigualdade é histórica, Nicolas. Isso não muda de um dia para o outro. Nicolas não recuou. Então me diz, quanto tempo mais vocês precisam? Porque o tempo que vocês tiveram foi suficiente para enriquecer políticos, para encher cofres de sindicatos, para criar uma classe de intelectuais que nunca produziu nada de útil. Mas para resolver o problema da pobreza, nunca há tempo suficiente. A tensão no estúdio atingiu o ápice. Casagrande apertou o microfone, mudou de posição na cadeira, olhou rapidamente para a plateia. O apresentador percebeu que o debate já havia fugido completamente do roteiro esperado. Ele decidiu intervir. Bom, estamos chegando ao final desse debate. Gostaria que vocês fizessem suas considerações finais antes de encerrarmos. Casagrande, podemos começar por você. O ex-jogador respirou fundo, tentando recuperar a postura confiante. Acho que o mais importante aqui é que o Brasil precisa de mais diálogo. Precisamos olhar para os problemas reais do país e buscar soluções coletivas, não apenas discursos prontos. O futebol me ensinou que ninguém vence sozinho, e é isso que eu acredito. Os aplausos vieram, mas não com a mesma intensidade do início do programa. Casagrande percebeu isso. O apresentador se virou para Nicolas. Deputado, sua vez. Nicolas pegou o microfone, olhou para a plateia e depois diretamente para Casagrande. O futebol me ensinou algo diferente. Me ensinou que o jogo só é justo quando ninguém trapaceia. Mas hoje, o que temos é um time que quer monopolizar o apito, o campo e até decidir quem pode ou não jogar. O Brasil está acordando e exigindo um jogo limpo. Dessa vez, os aplausos foram mais fortes do que em qualquer outro momento do debate. Casagrande abaixou o olhar por um breve instante, depois forçou um sorriso. O apresentador, percebendo a mudança no clima, rapidamente encerrou o programa. Agradecemos a participação dos nossos convidados e de todos vocês que nos acompanharam. Esse foi um debate importante e certamente dará muito o que falar. Até a próxima! A vinheta final do programa. Entrou no ar. No estúdio, Casagrande passou a mão na nuca, visivelmente desconfortável. Nicolas manteve-se tranquilo, enquanto produtores e membros da plateia começavam a se dispersar. O debate, que começou como uma tentativa de desmoralizar Nicolas Ferreira, terminou de forma completamente diferente. A internet logo se encheria de cortes do programa e as manchetes tentariam minimizar o impacto. Mas a verdade era evidente para quem assistiu. Naquele dia, Casagrande foi confrontado e não teve respostas. As luzes do estúdio começaram a se apagar enquanto a equipe técnica desmontava o cenário. Casagrande saiu rapidamente, evitando jornalistas e curiosos que tentavam arrancar algum comentário seu sobre o debate. Seu semblante estava fechado e ele não parecia disposto a falar. Nicolas Ferreira, por outro lado, saiu do palco com a mesma tranquilidade que demonstrou durante todo o programa. Alguns jornalistas se aproximaram para fazer perguntas, mas ele apenas sorriu e disse que o público tiraria suas próprias conclusões. Pouco tempo depois, os cortes do debate já estavam viralizando nas redes sociais. O vídeo em que Casagrande ficava sem resposta ao ser questionado sobre o tempo que a esquerda teve para mudar o país se espalhou rapidamente. Os comentários eram divididos. Alguns tentavam defender o ex-jogador,
dizendo que ele havia sido vítima de frases de efeito e manipulação retórica. Outros comemoravam, afirmando que Nicolas havia exposto a hipocrisia da esquerda esportiva em rede nacional. Jornalistas progressistas tentaram minimizar o impacto, dizendo que o deputado apenas repetia discursos prontos, enquanto portais conservadores exaltavam sua performance como uma vitória incontestável. Mas, independentemente da narrativa escolhida, uma coisa era inegável. A plateia que começou o programa aplaudindo Casagrande terminou em silêncio. O debate, que deveria ser um confronto fácil para desmoralizar Nicolas Ferreira, acabou se tornando um desastre para a esquerda. E agora milhões de brasileiros estavam assistindo, refletindo e questionando tudo o que haviam ouvido por anos.